Saúde a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor que nos trouxe aqui esta noite. Irmãos, como nós amadurecemos no Evangelho. Eu nunca estive aqui na minha frente para ministrar a palavra tão feliz como eu estou hoje. Não aconteceu nada. É simplesmente pela palavra. É simplesmente pelo Evangelho. É simplesmente pelo poder de Deus. Eu vou pedir para os amados irmãos que abram no livro de Romanos. Já foi lido aqui Romanos hoje. Aleluias. Eu vou ler Romanos número 1. Capítulo número 1. Tem os versículos bem conhecidos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. O verso é 16 e 17. Quem for achando vai dando glórias a Deus. Aleluia. Vamos ler a palavra de Deus. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Podemos sentar. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Como é fascinante nós conhecermos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como é fascinante nós podemos tocar no sobrenatural dele. Certa feita, nessa semana, eu estava conversando, não lembro o assunto com o pastor Sérgio. E ele falou assim, ele me recomendou ler Romanos de 1 a 5. Fica lendo, vai do capítulo 1 ao capítulo 5. Capítulo 1 ao capítulo 5. E assim eu fiz, irmãos. Mas quando eu cheguei nesses 2 versículos, dali eu não consegui mais sair. Porque o pastor, ele sempre fala, fica ali até Deus te revelar. Fica ali até Deus te revelar. E para honra e glória do nome do Senhor, o Senhor abriu os meus olhos de uma forma tão extraordinária para tudo aquilo que foi falado nesses 2 versículos, que o meu coração se alegra, o meu coração regozija, o meu coração glorifica esse Deus tremendo. Amados irmãos, esta epístola foi escrita pelo apóstolo Paulo, nós sabemos, em torno de 57 a 45 depois de Cristo. O Senhor Jesus Cristo havia sido crucificado, subido aos céus, e ali nós sabemos que o apóstolo Paulo foi alcançado por ele, e daquele momento em diante ele se preparou e ele começou a pregar o Evangelho. Paulo escreveu essa carta sem nunca ter ido a Roma, ele ouvia falar dos romanos, irmão Viviane, e aí ele começou a conhecer o que estava acontecendo lá em Roma. Homens e mulheres de grande fé estavam ali naquele lugar, porque aqui no 8 fala: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, irmão Jonathan. Então no meio daquele povo no meio dos romanos existiam homens e mulheres de muita fé. E aí nós sabemos que essa carta aos Romanos, ela é conhecida, o pastor sempre fala isso, por isso que ele mandou ler e reler, como o mais importante tratado teológico de todos os tempos. Se nós quisermos entender, irmão José, onde está o centro da teologia na Bíblia, a gente pode ler Romanos que vamos entender e vamos aprender. Mas hoje nós não vamos falar do centro todo, nós vamos falar desses 2 versículos ao qual o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me trouxe. O apóstolo Paulo, ele já iniciou aqui esse versículo 16 falando: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. A igreja pode repetir comigo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Primeiro nós precisamos imaginar por que ele está ali na epístola afirmando que ele não se envergonha do Evangelho. Quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? Por que o Evangelho poderia trazer vergonha a um homem tão letrado, tão renomado como o apóstolo Paulo? Como o Evangelho era visto? Vamos tentar lembrar e ir àquele momento. Ele está escrevendo uma carta aos romanos. Os romanos, nesse momento, eles estão
neste momento, escravizando quase os judeus, cobrando impostos, deixando os judeus viverem uma maior miséria. E ele, o apóstolo Paulo, aleluia, ele fala para os romanos: eu não me envergonho deste evangelho. Por quê? Porque o evangelho naquele momento era visto como de um homem crucificado. O evangelho era visto como algo desprezível, sem efeito. O que tem o evangelho? O que é o evangelho? Os romanos dominaram ainda o Jerusalém, mas em torno de 430 anos da lei, depois de Cristo. Imagina quanto tempo. Eles se achavam certamente superiores. Que vem esse judeu aí falar para mim de um evangelho, de uma salvação? O que ele tem? Mas só que no meio dos romanos existia um povo de fé, que são esses aqui, para quem Paulo endereçou essa carta. Que coisa linda a gente imaginar que no meio daquele povo que dominava Jerusalém, que dominava os judeus, o evangelho chegou, o evangelho trouxe vida e eles tiveram fé. Aleluia. Por quê? Porque o evangelho é poderoso. E aí nós falamos, tá, o evangelho era desprezível, mas se Paulo falou que não se envergonhava do evangelho, Aguilar, é porque ele via o evangelho como algo precioso. Porque eu vou me envergonhar do evangelho se o próprio Cristo veio até mim e falou comigo, aleluia, quando eu estava indo no caminho de Damasco. Ele apareceu para mim e ele me transformou. Então ele falou: eu quero esse evangelho e eu tenho orgulho. Ele via no evangelho não aquilo que os romanos ou que o povo, os judeus da época, alguns gentios viam. Ele via no evangelho algo sobrenatural, algo precioso, igreja. Ele via no evangelho a única saída para a transformação do homem. Ele via, como o pastor falou hoje, poder para tirar o pecado, para quebrar o domínio das trevas. Ele entendia que o evangelho pregado era a única coisa que poderia transformar corações frios, aqueles homens judeus, fariseus, que pregavam a letra fria, o ritual, mas não pregavam quebrantamento. O evangelho trouxe a Paulo um prazer tão grande de propagar a Jesus Cristo, que nós vemos que quantas epístolas ele escreveu. Foi o maior escritor, aleluia, do Novo Testamento. Mas o que tem? O que poder existe nesse evangelho? O que ele via de tão fascinante que hoje, infelizmente, nós precisamos insistir para a pessoa vir para a igreja. Nós precisamos insistir para o irmão orar. Nós precisamos insistir para o irmão evangelizar. E nesse momento, o apóstolo Paulo, ele tinha o poder nas mãos dele de pregar o evangelho verdadeiro e genuíno. E qual é o evangelho que tem sido pregado nos dias atuais? O que nós assumimos como evangelho verdadeiro, que muitas das vezes não temos alegria. Hoje eu posso dizer, eu senti uma alegria tão grande na minha alma, que eu falei assim: parece até que não tem problema, parece até que está tudo bem. Mas a alegria que eu senti é uma alegria que o evangelho nos traz, que a palavra de Deus nos traz, a alegria daqueles que estão vivos. Por quê, irmãos? Porque nesse momento o apóstolo Paulo ele precisava defender o evangelho. Porque os judeus, eles estavam esperando o Messias, o Salvador. E como eles estavam ali vivendo um momento subjugado ao governo romano, eles acharam o quê? Que viria um Salvador soldado de guerra, um Salvador forte, um Salvador poderoso, que exterminaria o exército romano apenas com um sopro, assim como Deus criou o mundo. Mas não foi isso que eles encontraram. Eles viram um Messias, aleluia, que veio trazer paz, não veio pregar guerra. Um Messias que ele queria transformar o homem e que veio convencer a nossa luta, a sua luta, não é contra os romanos, é contra Satanás e as potestades que
sobrenatural estão entre os céus e a terra, como o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo falou em Romanos 6. Mas eles não queriam isso. Jesus falou: o que precisa ser mudado não é o romano, é você. Encostou na parede e falou: a responsabilidade é sua. Eu posso te ajudar. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus para te ajudar, mas você tem que renunciar. Você tem que fazer a sua parte. Isso eles não queriam, mas o apóstolo Paulo enxergou a oportunidade no evangelho puro e genuíno. Quando eu estava aqui, o Espírito Santo de Deus já me deu essa palavra, ele me deu um exemplo até interessante, uma expressão interessante para Eduardo. Os irmãos sabem que o veículo que o pastor tem é o Camry, e ele tem muito orgulho de dizer que é do ano de 2009, não é? Ele fala com orgulho. Quem olha o carro do pastor, fala assim, é um carro antigo, é um carro velho, 2009, mas ele tem muito orgulho de dizer também, mas é uma potência de 300 cavalos. Quem olha um carro antigo vai falar assim, não tem poder, é fraquinho. Quem olhava o evangelho naquele momento falava, que evangelho que nada, mas não conseguiam enxergar a potência que existia. Aleluia, no evangelho. E quem olha o pastor todo orgulhoso com o que era de 2009, né, irmão Eduardo? Deve imaginar, mas ele sabe o que tem ali dentro, o poder que tem. Então, essa ilustração fica no nosso coração. Os homens olhavam o evangelho, aleluia, como algo inesquecível. Mas o apóstolo Paulo sabia o poder que adivinha naquelas palavras, o poder que existia, louvado seja o nome do Senhor, naquela morte, naquela ressurreição, naquela cruz. Aleluias, aleluias, aleluias. E os irmãos podem falar o evangelho, mas o evangelho, o que é o evangelho? O que Paulo tinha tanto orgulho ali de trazer aos romanos, afirmando que não se envergonhava? O evangelho, irmãos, é a boa nova. O evangelho, irmãos, é a boa notícia. Que ele tinha prazer em falar, olha, sabe aquele Messias esperado por tanto tempo pelos judeus? Ele já veio, ele já chegou, o Salvador já veio e cumpriu todas as profecias que estavam no livro de Isaías. Ele cumpriu tudo, irmã Jussara. E isso alegra o meu coração, Jesus. E eu espero que alegre o coração dos irmãos, porque a boa nova chegou até as nossas vidas. O evangelho, aleluia, o Messias já chegou na minha vida e na vida dos irmãos. Deus enviou, ele falava, eu imagino, Deus enviou o seu filho. Você não soube? Já veio, o Messias já veio, ele já foi crucificado, mas você não sabe. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos, os discípulos o viram, aleluia, e ele ascendeu aos céus. E tem mais uma coisa, sabe por que eu tenho vergonha do evangelho? Sabe por quê? Porque ele me encontrou. Um dia eu estava indo no caminho de Damasco e ele veio ao meu encontro. E meu caído cavalo, eu fiquei cego. E ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu perguntei para ele, quem és tu? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues? Olha a alegria que o apóstolo Paulo tinha ao ver uma vez o Jesus ressuscitado. A humanidade precisava de um Salvador para libertá-las não dos romanos, mas libertar do pecado da carne, do pecado com o poder sobrenatural, o pecado com o poder que não existia até então, só Jesus Cristo poderia. E aí o apóstolo Paulo, indo mais adiante, ele falou, eu não me envergonho do evangelho, eu tenho prazer em pregar esse Deus. E logo depois ele fala, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É o poder de Deus para a salvação. Antes de Jesus chegar, existia uma barreira intransponível, indestrutível entre o homem e o Altíssimo, o homem e o soberano. Essa barreira era como um abismo que nós não conseguiríamos jamais transpor.
colocam uma bomba e destroem. Essa barreira estava dentro do próprio homem. Essa barreira era o pecado que o homem carregava e que nós outrora também carregávamos. Mas o sangue espargido, a qual Paulo pregava, aleluias, foi aquele que teve o poder de quebrar esta barreira na minha e na tua vida. Esse foi o poder de Deus, esse poder que homem nenhum conseguiria e que por nós mesmos nós não teremos força. Esse é o Evangelho, a boa nova que chegou, a salvação em Cristo Jesus, que chegou com poder para libertar o homem, aleluia, das algemas do pecado, das algemas do diabo. Aquilo que antes você vivia na carne, hoje você vive no espírito. E esse Evangelho que ele falou, todo aquele que crê vai receber este poder. Um dia ouvimos esta palavra, um dia nos aproximamos de Cristo através de alguém que pregou a boa nova da salvação das nossas vidas. Aí ele falou depois, primeiro os judeus, porque Jesus veio para os judeus, mas depois para o grego, para os gentios, que somos nós, e para todos aqueles que tiverem fome e sede de buscar a Deus. Avançando um pouco mais, irmãos, nós vimos que no 17 a palavra nos fala, porque nele, o Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele se descobre a justiça de Deus. Aí eu comecei a meditar. E o Espírito Santo, ele foi falando ao meu coração, me mostrando. Quando nós chegamos ao mundo, nós não chegamos condenados à morte eterna por conta do pecado que houve lá no Jardim do Éden. Mas que Deus justo é esse? Que me manda, eu já cheguei no mundo carregando um fardo pesado. Mas só que eu quero dizer que do mesmo lado que há a condenação, a justiça de Deus te dá a salvação. Eu chego sim carregando uma sentença de morte, uma sentença escriturada, aleluia, lá no livro de Gênesis, que eu morreria, que eu não teria vida, aleluia, eterna, que esta aqui seria a minha única vida, e depois disso, o inferno me esperaria. Mas o que aconteceu de forma brilhante? Jesus, lá naquela cruz, ele cortou o véu de cima e embaixo. Ele falou assim: eu estou cortando esta sentença de morte, mas eu mesmo estou assinando a vida eterna. Eu quero te dar esta vida eterna. Era por isso que o apóstolo Paulo, depois de perseguir os judeus, depois de pensar tanto em destruir esse morto, aqueles que seguiam o morto, depois de apedrejar ali onde o Estevão foi apedrejado, e a capa de Estevão foi jogada aos pés dele, ele fez tudo de mais destrutível para um homem que perseguia o Evangelho, esse Deus morto. Mas, porque o nosso Deus é poderoso, houve aquele encontro que transformou a vida deles. Vocês têm. E aí eu pergunto, nós nos lembramos do dia em que nós nos encontramos com o Senhor? Nós nos lembramos do dia, irmão Flávio, você se lembra do dia que você falou assim: eu quero. Quando a boa nova chegou e você se jogou, não é assim, estou seguindo a Cristo, vou lá na igreja, não vai do Senhor. Não, esse Evangelho move dentro de você. Você tem que buscar, aleluias, aleluias, o Espírito Santo que foi deixado para que você hoje seja fogueado, para que você hoje tenha o desejo de estar perto desse Deus, já tenha o desejo de estar perto de Jesus Cristo. Foi Ele que veio, é Ele que eu quero.
e não quero me separar nunca mais desse Deus maravilhoso. O Senhor ainda falou mais sobre a sua justiça. Ele falou para mim, olha, há uma balança equilibrada. O que tem uma balança equilibrada? O Senhor falou para mim, pecou, você vai ter a contrapartida. Nunca vai ficar assim, ó, pequei, mas estou recebendo bênção aqui desse lado. Foi o que o Senhor falou comigo. Não, pecou, vai ter a contrapartida. Também, se você fez o que é certo, aleluia, o outro lado da balança também vai te recompensar. Nosso Deus é justo. Quando tem algo, se há alguma coisa que eu sempre lembro, quando eu vejo alguém sofrer, ou quando até mesmo eu estou passando por dificuldades, irmã Kelly, eu falo, Deus não é injusto. O nosso Deus, Ele fala, e o pastor já falou tantas vezes sobre a justiça de Deus. Ele não é justo. Nós vimos hoje o nosso irmão vindo aqui reconhecendo, a mão do Senhor está pesando sobre mim, mas eu errei. E da mesma forma, na contrapartida ao pecado, existe aquilo que nós receberemos, não nessa terra. Ganhei um carro, consegui comprar um carro na mesa, consegui comprar uma casa, estou trabalhando, tenho meu salário, isso é maravilhoso. Mas não se compara ao que o Senhor tem preparado para os seus, para os altos céus. O que Ele tem preparado para mim e para você é algo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não chegou no teu coração. Sabe o que é ser? Chegou no teu coração? Pode sonhar, mas o que tem lá no céu não se compara ao que está no teu coração, ao desejo do teu coração. É isso que traz a alegria do crente. Nós não podemos ser tristonhos, nós devemos lembrar: existe um Deus justo, a balança dele está sempre equilibrada. Se eu errar, eu vou receber algo para o meu erro, mas vamos olhar para o acerto. Mas em compensação, se eu acertar, se eu pegar, se eu viver como santidade, como foi falado, eu nem consigo imaginar a glória que será. Recanta na vassoura quando chegar no céu. Aleluia! Olhamos para a terra, mas a terra não é nossa, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, vamos morar no céu. O apóstolo Paulo certamente olhava e já via aquilo que o Senhor estava preparando para eles. E o que você está buscando? O que, como servo de Deus, você está buscando? Coisas materiais? Coisas terrenas, temporais? Ou ajudar, colaborar com o reino de Deus? Aleluia, porque a recompensa, irmãos, não se pode medir. E o que você usar aqui? Comprei um carro zero. Que delícia! Que delícia o carro zero. Estava até comentando comigo o cheirinho do carro novo da irmã Flávia. Ai, o cheirinho da irmã Flávia. O carro da irmã Flávia tem um cheirinho tão bom. É carro novo. Mas nós sabemos que o carro da irmã Flávia vai passar. Ai, a minha casa é tão linda. A casa vai passar. O meu filho vai crescer e vai passar. O meu trabalho, um dia eu vou me aposentar. Mas é uma coisa que nunca vai passar: as promessas de Deus, de eternidade em eternidade. Isso nunca vai passar. E era em cima disso que o apóstolo Paulo vivia, de fé em fé. Aleluia! Eu creio e me orgulho desse evangelho. Os romanos podem me olhar de cara feia, posso ser perseguido, aleluia, posso ter que ir justificar a minha fé no sinédrio, mas eu não temerei. E nós, irmãos, toda essa palavra, a gente vê o apóstolo Paulo e a gente tem que tentar se encaixar naquilo que está sendo falado. Deus não é injusto e a balança dele é equilibrada, ainda bem que é equilibrada. E aí, um pouco adiante, ele fala, né, só para pegar o contexto, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. De fé em fé, descobrir a justiça de Deus de fé em fé. De fé em fé, irmãos. Aleluia. Significa porque é algo contínuo. Glória a Deus. É algo diário. É algo que não para nunca. É algo que vai crescer.
Mas hoje, eu acho que eu dei um passo de fé em fé. Porque a alegria que estava no meu coração, aleluia, é algo que eu não tenho como explicar. A confiança tem que ser progressiva. Eu tenho certeza que aquele que é fiel vive de fé em fé. Porque se você olhar para dentro de você, você vai entender assim. Quando eu entrei na igreja, não era difícil. Eu não confiava em Deus. Eu desconfiava de tudo. Qualquer coisa que acontecia, eu ficava abalada. Eu tinha medo. Eu achava que alguma catástrofe ia acontecer. Mas hoje eu olho para trás, eu vejo que já não, a minha atitude não é essa. Eu comecei a confiar. Eu comecei a ter uma fé salvífica. Eu comecei a olhar o reino de Deus com outros olhos. Isso é viver de fé em fé. Isso é você evoluir. Você de um dia para o outro. Um dia você está de um jeito. No outro dia o Senhor já colocou um outro implante. E vai assim, e vai assim, e vai assim. Chorando, sofrendo. Muitas das vezes com o coração dorido. Mas você está ali. Você não desiste. Você permanece. Onde você botou o teu pé, você fala: eu não saio desta fé. Eu não saio, aleluia. Eu não vou sair mais do propósito de servir a ti. É uma fé que amadurece. E o apóstolo Paulo, imagina, há 45 anos depois de Cristo, ele já falava: a minha fé é uma fé progressiva. A justiça de Deus, ela se faz de fé em fé. Aleluia. Eu descubro a justiça de Deus de fé em fé. Cada dia eu vou descobrindo um pouquinho mais. Hoje eu não sei o mesmo que eu sabia há 10 anos atrás. E nós não podemos nos conformar em viver uma vida medíocre perante um Deus tão grande. Não vos conformeis, irmãos, em não ter experiências com Deus. Eu não estou falando isso de novidade. O nosso pastor, ele sempre fala. E hoje eu posso dizer, a minha fé aumentou, porque o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. E logo depois, irmãos, ele fala: o justo viverá da fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Nós falamos tanto isso, né? Nós vemos quantas vezes nós não falamos sobre o justo viverá da fé. É porque nós sabemos que a nossa vida com Cristo, a nossa vida com Deus, aleluias, ela é totalmente dependente. Eu vivo da fé porque eu sei que sem Cristo eu vou esmorecer. Sem Cristo eu vou morrer. Mesmo respirando, mesmo andando, mesmo sendo de um lado para o outro, mesmo botando uma cara feliz, está tudo bem, está tudo bem. Mas por dentro eu estaria morta se não fosse a vida que Jesus Cristo me dá. E assim, o apóstolo Paulo, ele trouxe a mim, logo depois que Jesus Cristo foi, essa palavra, essa epístola aos Romanos, que é algo que nos impulsiona. Ele fala: ele não se envergonhou do Evangelho. Eu vou me envergonhar? Eu sou crente, sim. Eu sou de Cristo, sim. Os irmãos sabem, os irmãos mais antigos sabem, talvez os novos não saibam. Eu trabalhava, né, na empresa, e aí eu fui promovida. E aí eu fui convidada para ir no encontro lá da minha área para a França. E eu tinha um chefe, a irmã Kelly, a irmã Flávia me conhece bem, que ele me amava muito. Mas ele ainda não entendia o evangelho na minha vida, né? Aí ele virou para mim, me chamou quando soube, eu falei toda feliz e não estava mais aqui, já tinha ido comigo, já estava aposentada. Ele falou para mim assim: olha, cuidado, porque lá na França as pessoas têm muito preconceito. Você vai de saia na França e no inverno, né? O Flávio sabe disso, e aí o Flávio me ajudou a comprar roupa de inverno. Irmã Jussara, ele virou e falou assim para mim, ele me desafiou: você vai de saia para a França? Eu falei: vou.
podem até começar a pedir, olha só, você pegar café, tipo assim, mas ele falou com carinho. Podem começar a querer te humilhar, te desmerecer. Eu falei, amém. O Senhor é comigo, eu vou. E aí, chegando lá na França, no encontro, quem é ele? Ele já devia ter essa visão. Mesmo no inverno, os locais fechados têm calefação, ninguém sente frio. Aqui no sul também existe isso. Aí a pessoa que foi fazer uma apresentação pra gente, ela vai sair aqui, ó, em cima do joelho. Eu falei, olha lá, ele falando de mim, e a outra vai dizer, porque é normal. Mas o que é mais bonito, o que eu quero trazer? A gente vive de fé. E nós, muitas das vezes, seremos afrontados sim pelo evangelho que carregamos. Seremos questionados. Você não bota calça comprida? Você não bota batom, maquiagem? Não. E eu sobrevivi. A irmã Flávia está sobrevivendo. E quantos outros e quantas outras estão sobrevivendo? Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, na última etapa dessa ministração do Senhor para comigo, em relação a esses 2 versículos, o Senhor me trouxe, talvez a parte que não é tão bonita, Ele me trouxe aos dias atuais. É tão lindo a gente falar do apóstolo Paulo, é tão lindo a gente falar daqueles outros, aleluias, discípulos de Cristo que foram fiéis até a morte. O apóstolo Paulo, ele se orgulhava do evangelho, porque ele via poder, ele via a justiça de Deus. Mas como é o evangelho que está sendo pregado nos dias de hoje? O Senhor, porque ele falou comigo há dias, ele falou sobre a banalização do evangelho. Hoje é muito fácil ser crente. É fácil. Ser crente, você não precisa mudar de profissão. Se você é um cantor, você pode continuar cantando. Se você puxa lá o carnaval, você pode continuar. Tudo pode. Se você escolheu ir ao sentido contrário do que Deus falou de homem e mulher, você pode, que Deus, Ele te suporta, Ele te perdoa. Venha, pode ser como você está. Virou fácil ser evangélico, ser crente. Aí o Senhor foi falando, eu tive até que escrever. Ele falou para mim assim: o rígido padrão de santidade tornou-se flexível e ajustável. Por quê? Essa palavra, bem lida e bem estudada, como a irmã Kelly preparou um estudo juntamente comigo, nós vemos que o nosso Deus, Ele não brinca. O padrão dele de santidade é altíssimo. Mas o que está sendo pregado nos dias de hoje? Olha, vamos ajustar o evangelho, porque senão a igreja vai ficar vazia. Vamos permitir isso, porque senão ninguém vai querer ficar na igreja. Ele foi manipulado para agradar ao homem e não a Deus. Foi reescrito para que o homem se sinta confortável. A palavra não vai mais confrontar. Você tem que ler a palavra e se sentir agradável. Então, tem igreja que você não pode pregar sobre o pecado e sobre a volta de Jesus Cristo. Por quê? A pessoa vai sair da igreja triste, mas tem que sair triste. Tem que sair olhando o padrão de santidade de Deus e vendo o que falta para ela renunciar, para ela alcançar o padrão aceitável. Aleluias! E a palavra de Deus, conforme nós conhecemos, em Gálatas 1:8 fala: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, tudo evangelho, que são as boas novas, além do que de vos tenho anunciado, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Ele falou isso no 1:8, ele repete e enfatiza no 1:9, que seja amaldiçoado. Então, irmãos, aquele evangelho verdadeiro, das boas novas, do propósito de Jesus Cristo ter vindo a este mundo, tem que ser pregado e continuar sendo pregado. Porque o evangelho que não exige renúncia mantém o homem aonde? No caminho do inferno. Continua caminhando para o inferno,
iludido. Aleluias. Em 2 Coríntios, aos Coríntios 4:4 diz: nós conhecemos também, o Deus deste século secou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, o Deus desse século, Ele quer que nós estejamos assim, cegos para a verdade, cegos para o Evangelho verdadeiro e genuíno. O que o diabo faz? Ele já foi no céu, ele conhece a Deus, irmão José, e ele conhece a palavra de Deus. Tanto que quando ele foi tentar Jesus Cristo, ele usou a palavra. E o que ele faz? Ele usa tudo para deturpar o homem. Ele usa como uma arma para afrontar os céus. Vão mudar esse evangelho, vão botar as coisas mais fáceis. Pô, Deus escreveu coisas muito terríveis. Nós já vamos acusar de sermos uma igreja que vive só no Velho Testamento, né? Vocês vivem na época da lei, mas onde foi abolido? Isso tudo é para distanciar o homem da verdade de Jesus Cristo. O Senhor, Ele falou uma coisa que eu até fiquei assim, eu não posso falar, parece pesado. Aí o Senhor falou assim: o mundo, o Deus desse século, transformou-me, transformou o Deus Yahvé, o Todo-Poderoso, que é santo, que é justo, que é fiel, que é verdadeiro, uma imagem totalmente distorcida. Ele falou: o mundo me fez como um Deus, com letra minúscula, marionete. O que é uma marionete? Você manipula a marionete como você quer. Não é o Deus que está escrito, é o Deus que eles querem servir, da maneira que eles querem. Eles acham que eu sou um Deus frouxo, que eu não tenho mais autoridade, que eles fazem o que quiser e que eu não vai ter consequências alguma. Ele falou: eles acham que eu sou um Deus limitoso, que aceito a promiscuidade e o pecado. Nosso Deus não é um Deus limitoso. Eles acham que, apesar do que está escrito em Malaquias 3:6, que eu, Senhor, não mudo, eles acham que eu sou um Deus mutante, um Deus mutável, adaptável ao presente século, às necessidades do homem. Mas eu já afirmei: eu não mudo. E aí ele falou ainda: eles acham que eu sou um Deus gari. Jesus, ele falou, aí eu falei: Jesus gari? A própria palavra, né? Eu tinha que, na verdade, a primeira palavra é Deus lixeiro. Eu falei: Deus lixeiro é muito forte, vou procurar gari. Porque o mundo acha que Deus é um Deus gari, não sabe? Porque aceita o lixo gerado pelo pecador. Ele acha que vou jogar pecado no céu e não vai acontecer nada. E nosso Deus não é um Deus gari. E eles acham também, por último ele disse, que Ele é um Deus de uma única face. Ou seja, dizem que Ele é só amor, pode tudo, Senhor te aceita, fique feliz, está tudo bem. Mas escute que Ele é um Deus que é fogo consumidor. Isso o mundo não fala. Não vai ter inferno. Tudo que o diabo quer é que você não creia que ele existe. O diabo é a invenção dos crentes. Ele quer manipular a mente do mundo. Mas nós estamos firmados na rocha eterna, que é Jesus Cristo, e o Evangelho genuíno e verdadeiro, que não pode ser destruído. E a mensagem final, eu pedi aos amados irmãos que abram rapidamente em Romanos 11:5. Romanos 11:5. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um restante, segundo a eleição da graça. Por que o apóstolo Paulo falou sobre os restantes? Porque nós somos os remanescentes, irmão Viviane. Nós somos aqueles que devemos lutar para não deixar o presente século destruir o Evangelho verdadeiro, que trazia orgulho ao apóstolo Paulo. Nós somos os remanescentes da graça. O mundo está indo numa direção e nós estamos indo na direção contrária. E
E nós devemos levar as boas, já que nós conhecemos antes a verdade, nós devemos levar as boas novas de Jesus incansavelmente e não deixar a luz do mundo se apagar para aqueles que estão lá fora. E devemos buscar autoridade para afrontar o mal que está no meio do mundo. Como? Unidos. O mundo tenta destruir o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Mas nós, como remanescentes, temos a obrigação e a responsabilidade de trazer este evangelho genuíno, verdadeiro e poderoso para o mundo que está perdido lá fora, nos orgulhando deste evangelho, assim como o apóstolo Paulo fez. E assim eu agradeço a minha